E já de imediato vamos trazendo aí como primeiro destaque a preparação ao Alviverde para a partida de amanhã contra o Cerro Porteño lá no Morumbi às 21 horas. Ontem, o técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica, ele dividiu aí o elenco em duas equipes e os jogadores fizeram um trabalho coletivo, técnico e tático em um campo reduzido. O lateral direito Mike, que se recupera aí do entorse no tornozelo, e o atacante Rony, que também se recupera aí de uma fratura no antebraço, eles estiveram no gramado e fizeram o trabalho à parte, já que ainda eles não se encontram em condições normais para realizar os trabalhos aí com o restante do elenco. Já o lateral esquerdo Piquerez, ele participou do treino normalmente, enquanto aí Bruno Tapata seguiu os trabalhos aí de transição física. E para a partida de amanhã, o Palmeiras ele também não poderá contar aí com Rafael Veiga, que se recupera aí de uma lesão muscular na coxa, além do zagueiro Murilo, que cumpre suspensão aí por uma expulsão na edição passada da competição, no jogo contra o Atlético Paranaense, em uma partida válida aí pela semifinal da Libertadores. E agora uma nota interessante sobre o meio-campo Richard Rios. Meu amigo, o colombiano aí, pelo que aparenta e pela sua atitude, ele chegou com muita determinação mesmo aqui no Verdão. Desde que chegou aí no Palmeiras, o jogador e o clube, eles chegaram aí no consenso que Richard Rios iria morar no CT. Isso para o atleta viver o clube com intensidade, ou seja, a intenção do clube é que o atleta vivencie o ambiente alviverde aí a cada momento e se adaptar o mais rápido possível. Bruno Tapata, ele também quando chegou, ele passou por esse mesmo processo. O jogador ele morou por um período aí no centro de treinamento. Já o meio atacante Arthur, ele não precisou passar por esse procedimento, pois foi revelado pelo clube e conhece bem aí esse universo. Só ressaltando que o CT do Palmeiras, ele dispõe de um hotel com cerca de 40 quartos e uma operação profissional para a concentração aí de seu elenco e comissão técnica. Mas também ele é utilizado para buscar aí essa adaptação. Portanto, meu amigo, como viu aí, Richard Rios, ele mora no CT de treinamento do Palmeiras para respirar o tempo todo aí ares alviverde. Ou seja, o clube usa essa estratégia com o intuito de mobilizar o profissional para que ele viva com intensidade o que é realmente o Palmeiras. E agora o assunto é renovação de contrato. E sabe de quem? De ninguém mais, ninguém menos do que o técnico Abel Ferreira. E para esclarecer aí em que pé anda esse assunto, a presidente Leila Pereira, ela deu uma entrevista recente e pôs um fim aos boatos aí que correram na mídia. Leila deixou claro que ainda não iniciou conversa alguma para a renovação de contrato aí do técnico. Leila disse que Abel ele tem contrato com o Verdão até dezembro de 2024, do qual aí é o final do seu primeiro mandato. A presidente disse que tem todo o interesse que Abel fique muito mais tempo aí no Palmeiras, mas ainda não sentou com o treinador para discutir cláusulas aí do próximo contrato. Mas Leila reafirma que tem interesse sim que Abel fique aí por muito tempo no Verdão. Essas foram as palavras aí da presidente Leila Pereira, deixando claro que ainda não iniciaram aí as tratativas para uma possível renovação contratual do técnico Abel Ferreira. E agora uma informação que traz como destaque o nome aí do volante Jailson. Meu amigo, segundo informações publicadas no site Palmeiras Online, o volante está fora dos planos alviverde para o restante da temporada. Essa matéria ela dá conta que a diretoria e comissão técnica do Palmeiras entraram aí em um consenso e definiram o futuro do atleta dentro do clube. E esse futuro, como eu disse anteriormente, é longe do Verdão. O atleta ele foi liberado para procurar aí outro clube. O Palmeiras estuda a possibilidade de emprestá-lo aí para um time de Série B, já que a intenção do Palmeiras é não reforçar aí adversários que irão disputar o Campeonato Brasileiro aí da Série A. Porém, até o momento não existe nenhum clube interessado na contratação do jogador. Portanto, aí meu amigo, segundo informação aí do blog Palmeiras Online, o volante Jailson está liberado para procurar outro clube, ou seja, está fora dos planos do Palmeiras aí para o restante da temporada 2023. Mas chegou o momento de uma nota que eu poderia dizer que é muito interessante. E sabe por quê, meu amigo? Pois envolve 3 ex-jogadores do Palmeiras. E esses 3 nomes aí de atletas ganharam espaço aí nos noticiários nesses últimos dias e horas aí, poderia dizer. E o que chama a atenção é que os fatos ocorridos são quase aí que simultâneos, justamente com os 3 ex-atletas do Verdão. E é inacreditável, meu amigo, como cada um deles
vive momentos extremamente distintos, ou seja, são contrastes totalmente bem diferentes aí um do outro. Um deles, com apenas aí 31 anos de idade, ele estuda a possibilidade de abandonar os gramados. Inclusive deve dar uma entrevista coletiva aí na próxima sexta-feira, confirmando a sua aposentadoria. E trata-se do atacante Ricardo Goulart, que teve passagem aí por empréstimo muito rápido aí pelo Palmeiras no ano de 2019. O jogador atuou apenas 12 partidas com a camisa do Verdão, marcou 4 gols e deu 3 assistências. Após aí uma lesão no joelho, clube e jogador eles entraram em um consenso e Ricardo Goulart acabou voltando para a China. E em 2022, Ricardo voltou para o Brasil para atuar no Santos, mas após 30 partidas aí, sem conseguir se firmar aí na equipe da Baixada Santista, ele acabou se transferindo aí para o Bahia. E no time baiano, o atleta também até o momento ele não conseguiu deslanchar. E ontem veículos de comunicação aí da Boa Terra divulgaram essa notícia que pegou vários aí de surpresa devido aí à pouca idade do jogador. Portanto, agora é só esperar aí para confirmar a aposentadoria do atleta, que segundo aí as informações, na próxima sexta-feira, o jogador ele dará uma entrevista coletiva explicando aí o motivo de estar abandonando aí o gramado ainda jovem. Bom, vamos aguardar. E enquanto o ex-atleta aí palmeirense possivelmente está pendurando as chuteiras aí ainda jovem, meu amigo, outro está bem longe disso. Na realidade, ele está voando, atuando aí no futebol europeu. E eu estou falando do centroavante Arthur Cabral. O atacante brasileiro hoje ele atua na Fiorentina e ele alcançou a marca de 11 gols em 20 partidas disputadas em 2023, se distanciando como sendo o maior artilheiro brasileiro da Europa nesse ano. Arthur Cabral ele foi adquirido aí em 2015, junto das categorias de base do Ceará. Porém, ele continuou atuando aí no time cearense. O goleador ele só vestiu a camisa profissional do Verdão em 2019. Em menos de um ano, porém, ele já foi negociado ao Basel da Suíça. Tá aí, meu amigo. Arthur Cabral é o maior goleador brasileiro atuando aí no futebol europeu. E o terceiro personagem que jogou no Palmeiras mostra o contraste geral da história aí de cada um. E esse terceiro ex-jogador aí do Verdão, que ganhou destaque na mídia aí no dia de ontem, trata-se do zagueiro Vitor Ramos, ex-Palmeiras e hoje jogador da Chapecoense. E o nome do jogador aí, infelizmente, no dia de ontem, ele foi associado ao crime de manipulação de resultados de partidas aí de futebol. Meu amigo, o bicho tá pegando pro Vitor Ramos. O Ministério Público de Goiás, ele realizou ontem uma operação para investigar a suspeita de manipulação de resultados em 5 jogos do Brasileirão de 2022 e outros 5 de campeonatos estaduais desse ano. Os estaduais paulista, goiano, gaúcho e mato-grossense desse ano estão sob suspeita. No dia de ontem foram cumpridos 3 mandatos de prisão preventiva e 20 mandatos de busca e apreensão em 16 municípios de 6 estados. E segundo informação aí do portal ND+, o zagueiro Vitor Ramos, ex-Palmeiras e atualmente aí na Chapecoense, ele foi um dos alvos aí dos mandatos. O agente do jogador aí, Lucas Reis, negou o envolvimento do atleta aí no caso. Lucas disse que Vitor, ele nunca teve participação em apostas esportivas e muito menos manipulação aí de resultados. E em uma nota divulgada ontem, a Chapecoense declarou total apoio aí a seu atleta e principalmente a confiança da integridade profissional do jogador. E as investigações mostram que as manipulações elas eram diversas e visavam assegurar a punição a determinado jogador por cartão amarelo, cartão vermelho, cometimento aí de penalidade máxima, além de assegurar aí números de escanteio durante a partida e até mesmo o placar da derrota de um determinado time no intervalo aí do jogo. O grupo associou jogadores aí com ofertas de valores entre 50 a 100 mil para que cometesse eventos determinados aí nos jogos, indica a investigação. Ou seja, essa investigação ela mostrou que as manipulações aí de resultados elas visavam lucros em casas de apostas. Minha nossa, olha aí, meu amigo, as falcatruas. E esse fato, agora em que o nome aí de Vitor Ramos está associado, não é novo não, meu amigo. Você se lembra que recentemente o jogador André Luiz teve aí o seu nome envolvido nesse possível esquema? André Luiz, jogador aí do Ituano? Bom, tá aí a informação. É lamentável ver esse tipo de notícia dentro aí do nosso futebol. Portanto, meu amigo, como viu, 3 personagens que usaram a camisa alviverde, vivendo um momento totalmente oposto um do outro. Esses são os contrastes aí da vida. Bom,
Vamos que vamos. E agora, meu amigo, vamos a uma informação que vem lá das categorias de base do Palmeiras. E essa notícia é sobre o atacante Estevão. Ele faz 16 anos na próxima segunda-feira e já está vivendo a expectativa de assinar o seu primeiro contrato. Só lembrando que aqui no Brasil só pode formalizar o vínculo e atuar no profissional de um determinado clube após completar os 16 anos. E apesar de Estevão só poder sair daí para a Europa quando completar 18 anos, como é o caso aí de Endrick, que mesmo vendido ele não pode atuar na Europa, pois a legislação de lá é totalmente diferente daqui. O Palmeiras irá fazer o primeiro contrato com o atacante assim que ele completar os 16 anos. Com isso, o Verdão irá se precaver de investidas de times europeus, que por sinal já ocorreu. O PSG ele já tentou levar aí o jovem jogador. O seu empresário falou aí que o garoto ele está um pouco ansioso devido a esse momento, mas disse que Estevão ele tem a cabeça boa e também tem um grande respaldo familiar. Ultimamente, Estevão ele foi visto aí acompanhando os jogos do Verdão em camarotes aí do Allianz Parque, em companhia, sabe de quem, meu amigo? De Rafael Veiga e Mike, que se recuperam aí de lesões. O garoto ele é também bem próximo de Dudu, ou seja, Estevão já está ali se juntando com lideranças do time profissional, onde aí brevemente estará dividindo aí os gramados. E os números de Estevão, meu amigo, eles chamam a atenção. Em 2022, jogando pelo Sub-17, foram 34 jogos. Ele anotou 23 gols e deu 8 assistências, tendo sido artilheiro aí da categoria. E pelo Sub-15, ele fez 4 jogos, marcou 8 gols e deu 4 assistências. É brincadeira, o menino é bom de bola, hein? E agora uma informação que envolve o atacante Dudu. E como se sabe, Dudu está apenas a um título para se igualar aí com Ademir da Guia e Junqueira como os jogadores mais vencedores de toda a história do Palmeiras. O Bachola está com tudo, hein? Dudu, ele tem 11 títulos vestindo a camisa alviverde. Ademir e Junqueira são os líderes aí do ranking com 12. E um evento realizado pela Adidas, que teve aí a grandiosa presença do nosso Bachola, o jogador falou o que pretende em termos aí de carreira para o futuro e acabou afirmando que não quer apenas cumprir o seu contrato com o Verdão, que vai aí até 2025 e que também ele pode ser estendido por mais um ano. O Bachola disse que planeja mesmo aposentar jogando pelo Verdão. Falou que é uma honra ter uma chance de poder se igualar com o Ademir da Guia e Junqueira como os maiores campeões aí pelo Palmeiras, pois para se aproximar deles demorou muito tempo. Dudu também deixou claro que quem joga no Palmeiras nunca pode estar satisfeito, tem que vir sempre com algo a mais. Só lembrando que Dudu atuou em 418 partidas pelo Palmeiras, sendo 387 delas como titular. O atacante chegou no Verdão em 2015 e dentre esse período que está no Palmeiras, ele teve aí um empréstimo para o Al Rail do Catar entre julho aí de 2020 e maio de 2021. E Dudu tem 31 anos aí de idade. Então, tá aí, meu amigo. O Bachola ele está bem próximo de entrar aí para a galeria dos maiores ganhadores de títulos do Palmeiras de toda a sua história. Veja a magnitude aí que isso significa. Se igualar a Ademir da Guia e Junqueira, convenhamos, é sensacional. Parabéns e boa sorte, Dudu. Para você, o meu abraço. Até mais.